Então, eu vou apresentar no que foi possível. Por quê? É muita página para apresentar essa mulher. É muita coisa. E aí eu tive que fazer um resumaço, né? Então, vocês que já conhecem podem me perdoar se caso eu deixei de falar alguma coisa que vocês considerem relevante, mas eu tenho certeza que o que eu pensei é bem profundo e nos dá muito consistência para a gente ouvir o que ela vai estar falando para a gente. Formada em recursos humanos, então a gente já vê aí que é foco pessoas. Ama essa relação aí. Teóloga, né? Maravilha isso, conhecimento da palavra de Deus e psicanalista. Além disso, ela fez diversas especializações e eu pensei duas aqui. Terapia familiar sistêmica e psicologia pastoral. Muito legal, né? Quando eu fiz a minha teologia, eu fiz psicologia pastoral com a pastora Ana, que vai estar aqui com a gente no final de abril. Maravilha, né? É muito interessante. Além disso, ela atua há mais de 19 anos como pastora e também atende na parte clínica, terapia clínica. Então, ela tem todo esse envolvimento. Além disso, eu tenho que dar minha olhada na minha cola, tá, gente? Durante todo esse seu caminhar, ela foi aprimorando seus conhecimentos necessários para entender o que poderia ajudar nos conflitos emocionais. E muitos ela percebeu e que via da infância e dentro do sistema familiar. Então, ela foi se aprimorando os conhecimentos que envolviam todo esse conhecimento, todos esses dois fatores. Pegou todo esse conhecimento, potencializou, né? E aí ela atua, utilizando isso como pastorado, dentro da sua terapia. E aí a gente, além disso, teve aí o presente dela com um livro que ela acabou de lançar, que também tem aqui, a gente vai falar dele, porque tem coisas que... Só uma pergunta pequena que eu fiz para ela, a gente ficou aqui um pouquinho antes, tentando abrir, né? Como se fossem camadas, né? Com muita coisa dentro. E aí eu achei uma outra coisa muito interessante. Ela é celebrante cerimonial. Isso tudo, gente, faz parte dessa mulher linda, desse cabelo, dessa ousadia, desse óculos todo poderoso que está na tela com a gente. Então, Amém. seja muito bem-vindo, André. Espaço seu. Pode dar o Amém. nosso Bom dia. Olha, todo mundo fala do meu óculos, hein? Então, eu vou fazer um merchan aqui rapidinho, que é da Beth, que está aí assistindo a live, tá? Esse óculos é da Beth, gente. Então, é só entrar lá e seguir. Ela se vai ver. Ela sabia que eu gostava de óculos diferentes, então ela foi lá e falou, olha, esse aqui é a sua cara. Pronto, eu olhei e apaixonei. Gente... Isso, Beth Castanheira. Gente, é um prazer enorme estar aqui, sabe? Muito obrigada por esse convite. É um assunto apaixonante, tratar de duas coisas que eu amo muito, que é o lado espiritual, a nossa vida espiritual, é a palavra, esse é o nosso alicerce, né? É a palavra, a nossa vida, a nossa relação com Deus. Esse é o nosso alicerce. E também falar do nosso emocional, da nossa mente, da nossa psique. É fundamental que a gente entenda a importância de cuidar dessas duas áreas. Eu não sei se depois quem me segue pode ver, quem não segue pode ir lá dar uma olhadinha na minha logo. A minha logo são 3 dimensõezinhas do homem, assim, né? São 3 dimensões. Por que eu escolhi essa logo? Porque eu gosto muito de cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? Nossa saúde, ela é integrativa. Né? Então, a gente precisa entender que essas 3 áreas precisam estar em harmonia, né? Que ótimo, que ótimo. Gente, bom, eu esqueci só de falar uma outra coisa bastante importante. Ela há pouco tempo começou a congregar na Igreja Luz das Nações, isso aí. certo? Eu acabei deixando de falar sobre isso, mas isso é importantíssimo porque é muito interessante que, às vezes, a gente vê pessoas que já têm muitos conhecimentos e acaba considerando, e não, gente, aqui numa questão de validação de se está certo ou errado, mas é o meu ponto de vista, e aí, às vezes, se distancia da igreja dizendo, não, eu vou congregar dentro de casa, Jesus está em qualquer lugar, Deus, e eu acho muito interessante isso. Então,
Gente, eu esqueci de falar esse grande, né, e enorme detalhe que é importante. Dá um grande bom dia para essa pessoa que abriu essa porta para eu Olha, conhecer a Andréia, que é a pastora Elisete, está uma aqui com a gente. querida. Bom dia, Elisete, Elisete. nossa, sou apaixonada e ela que deu, né? Ela que abriu essa oportunidade, me fez conhecer a Andréia. Então a gente já está aqui. Ó, cada um de vocês aí, aonde você estiver, em reverência à palavra do Senhor, eu vou já ler a nossa palavra para poder deixar um espaço aí para o máximo que a gente pode conhecer um pouco desse conhecimento, né? Compartilhar a Andréia com a gente esse conhecimento. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a nossa palavra em sua reverência em Hebreus 4:12. Então, por favor, vamos abrir a nossa palavra. E é muito interessante porque é o que ela falou, né? Essa relação, né, da gente ter alma, corpo, espírito, é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente poder perceber todo o relacionamento, né? Ela estava falando algumas coisas antes que às vezes a gente passa desapercebido, né? Mas são grandes detalhes, né? O quanto de repente algo a gente carrega ao longo da vida. Bom, gente, todo mundo já com a sua palavra aberta. Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 4:12. Conseguiu, Andréia? Foi? Vamos lá. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, compartilhando a sua palavra, conhecendo um pouco mais de Ti, conhecendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor coloca em cada pessoa diferente deste mundo. Sabemos, Deus, que nossa construção ela é constante, Pai. E precisamos todos os dias, Senhor, ouvir algo que possa despertar aquilo, Senhor, que é necessário para o nosso caminhar na sua direção. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas famílias, Pai, a minha família, a família da Andréia e a família de todos aqueles que estão aqui assistindo. Nessa hora, cubra-os, Senhor, com a sua mão, porque sabemos, Deus, que o inimigo está revolto porque nós nos encontramos pela manhã para falar dessa grandiosa palavra, desse grandioso Criador. Deus, em nome de Jesus, abençoa também tudo aquilo que nós precisamos como a tecnologia, que não venha a ser falha, Pai. Que ela possa, Senhor, ser usada a seu favor, levar a todos aqueles que precisam ouvir de Ti, conhecer o Senhor, Pai, a partir de experiências e de vivências, Pai. Que a gente possa, Senhor, ser realmente instrumento seu na terra, enquanto aqui estivermos, Pai. Porque ao estarmos contigo, Senhor, estaremos apenas glorificando, Senhor. Não só mais, Pai, sendo um instrumento, mas vivenciando todo esse seu amor, Pai. E em nome de Jesus, toma as nossas palavras, toma as palavras da Andréia, Senhor, e alcance os corações escolhidos por Ti neste dia, Pai. E é em nome de Jesus que eu te agradeço, louvo e glorifico o seu nome. Amém. Amém. Gente, é maravilha, né? Às vezes eu brinco que falo assim, dá vontade de nunca mais sair da oração com Deus, né? Ô, Senhor, abre o nosso coração. Bom, deixa eu só contextualizar um pouquinho a palavra, né, do que tocou no meu coração, porque aí quem realmente vai desenvolver ela mais vai ser a Andréia. Quando a gente começou a conversar e falou de Hebreus 4, né? A gente via ali Paulo falando, né, da palavra nessa visão de vive e eficaz. E aí quando ele fala aqui na palavra, né, cortante, né, como espada de dois gumes, ou seja, espada, né, afiada dos dois lados, isso nos leva a entender assim, isso discerne tudo que está ao nosso redor. Quando a gente ouve a palavra, degusta dessa palavra, ela vai, né, discernindo aquilo que está ao nosso redor e também dentro de nós. Essa é a nossa busca. Esse poder da palavra, ela é grandiosa, é isso que Deus deu pra gente. Porque a cada dia que a gente abre, a gente olha essa palavra de uma maneira edificadora. Ela vem de uma forma que você fala, gente, mas eu sempre li 4:12 e o Hebreus 4:12 e não tocou desse jeito, porque é cada tempo.
no seu tempo. Deus vai falando conforme você está aberto para ouvi-lo, conforme você está aberto para ser cortado por essa palavra. Porque às vezes as pessoas falam assim, as grandes promessas, não, né? Vamos nos converter, vamos viver o maná só. Não, a gente precisa ser tratado. E esse é o amor de Deus, porque Deus quer nos tratar o tempo todo. Ele quer nos dar o maná, mas para isso a gente precisa estar preparado para recebê-lo. Isso é bem interessante. E outra coisa que me chamou a atenção aqui na palavra é quando ele... É exatamente a colocação dessa palavra dada pelo Espírito Santo para nos animar, para nos fazer realizar, para nos fazer ser verdadeiramente quem Deus já sonhou para nós, né? Para a gente poder viver na terra o propósito do Senhor. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está cada vez mais conhecendo de Deus para viver o propósito de Deus na terra. Né? E dentro desse conceito, a gente ir olhando, né? Vivendo a vida, sendo convencido cada dia mais do pecado, né? E do juízo, e nos tornando novas criaturas. E eu tenho certeza, né, que dentro desse contexto de 4:12, né, de Hebreus, André vai nos falar dessa transformação da nova criatura, que é exatamente todos os dias. E dentro desse meu contexto, Andréia, eu já queria passar para você essa bola, mas já tentando entender como o psicanalista e o pastorado se conectam dentro dessa passagem. Olha, eu fiquei muito animada com essa proposta sua, viu, Lani? Porque, infelizmente, o que acontece é que quando as pessoas se convertem, né, ou os cristãos, os evangélicos, enfim, eles vivem uma vida com Deus, eles têm uma tendência a polarizar. Ou eles se tornam extremamente espirituais e esquecem que tem uma alma, ou eles se tornam totalmente emocionais e racionais, às vezes, e esquecem que existe o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, essa passagem, e também a passagem de 1 Tessalonicenses 5:23, a gente encontra a tricotomia do homem, né? Que o homem ele é formado pelo corpo, pela alma e pelo espírito, né? E existem 3 vocábulos gregos nessas passagens, né? Eu não sei falar grego, mas eu vou falar como está escrito, tá bom? Então, o soma é o corpo. E é importante que todo mundo entenda que o seu corpo está diretamente ligado ao seu espírito e à sua alma. Por isso, nós temos enfermidades chamadas psicossomáticas. As pessoas pensam que enfermidade psicossomática é aquela... isso é psicológico. Isso é psicossomática. A enfermidade psicossomática, ela é real. Ela está no seu corpo. Então, se você tem uma dermatite... né? Se você sofre, talvez, às vezes, de uma alopécia, né? De um vitiligo, que são enfermidades que a ciência já entende como enfermidades de fundo emocional. Uma das causas é emocional, né? Então, a enfermidade no corpo, ela existe, ela só tem uma origem que é emocional. Sim. Deixa eu só dar um exemplo, assim, e muito fresquinho para você. Eu tô, desde o final do ano passado para cá, eu tô vivendo algumas batalhas de saúde dos meus pais, né? Amo os meus pais, tenho 81, o meu pai tem 88, minha mãe tem 85, e agora o meu pai teve um AVC e minha mãe no final do ano teve uma questão do coração. Eu comecei, e olha que você está falando, gente, isso é exatamente para a gente ver a realidade. Eu tenho certeza que vocês têm exemplos. Eu sentava aqui para trabalhar ou para escrever alguma coisa, começava a me coçar. E eu falava assim, gente, tem mosquito. Aí meu marido falava, não tem mosquito aqui. Não, mas tem mosquito. Aí eu comprei, né, aquela camomila com não sei o quê, para botar, minha amiga deu. E no final das contas, era emocional. Eu estava tão preocupada emocionalmente, e sendo eu filha única para resolver as coisas, eu não via e as pessoas que me conheciam não percebiam,
mas o meu corpo estava reagindo pela coceira. Mas era coceira de você olhar. Nossa, mas tem um bicho me mordendo. Não Um tinha. exemplo muito. Gente, Eu queria pedir para o pessoal que está aí acompanhando, se vocês já conhecem casos assim, escreve aí nos comentários para vocês participarem com a gente, né? É importante as pessoas. Então, escreve aí, com olha, eu já certeza. tive uma enfermidade assim, era uma dor de cabeça, era isso, era dor no estômago, enfermidades que você sabe que são causadas pelo emocional, ou por estresse, luto, tensão, enfim, são N fatores que podem desencadear muitas enfermidades. Um dos exemplos que eu, assim, isso aí a Bíblia não fala, é uma conjectura minha, tá? Jó, a Bíblia diz que Jó, ele teve o seu corpo tomado de chagas, que ele se coçava com caco de telha, né? Então, Caco de telha, isso. eu entendo que aquela ferida do corpo de Jó foi também uma doença psicossomática, né? Muitas perdas, perda de financeira, perda de filhos. Então, são momentos de estresse muito grandes na vida do ser humano e o corpo não aguenta, né? Já até escreveram aí, ó, né? Dani, Daniele, fibromialgia, Denise. a Denise, eu tive placas e diarreia no Olha final do meu isso. TCC em meio à Muitas pessoas, pandemia. Olha hoje, só. eu encontro pessoas que estão passando por depressão, que essa depressão começou na pandemia, por conta da pandemia. Então, medo, enfim. Então, nessas passagens aqui, a gente entende que existem três dimensões, né? Vamos usar a palavra dimensões: corpo, alma e espírito. O corpo, a soma, o espírito é traduzido no grego pela palavra pneuma, que significa sopro, né? E alma, psique, né? Que é raciocínio, emoções, sentimentos. E são essas emoções, esses sentimentos que geram os seus comportamentos. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que está na nossa mente. Por isso, a Bíblia diz que nós temos que renovar o nosso entendimento, a forma como a gente percebe. Jesus disse o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. E quão tenebrosas serão essas trevas, né? Então, a forma como você lê a vida, como você entende a vida, vai trazer para você luz ou trevas. Vai trazer para você enfermidades ou uma vida plena, né? E a palavra, onde entra a palavra nisso? É exatamente o que nós acabamos de ler. Ela é tão poderosa, ela é tão fantástica, que ela entra Ah, meu filho, entrou, Pedro, meu amor, minha vida. Tá lá em Portugal. Eu já tenho duas pessoas de Portugal aí. Oh, meu Deus, alcançando. Já tem três de Portugal, eu acho aí. Uma das autoras entrou legal, aí também, né? Se ainda tiver aí, dá um alôzinho pra gente, uma das autoras, as autoras aí do livro. A gente vai estar falando do nosso livro aqui, hein? Então, a Mônica também de Portugal. Então, a palavra, ela entra como essa espada, né? Que ela corta, porque quando nós somos dilacerados emocionalmente, é completamente diferente. Quando a gente vai dando cabeçada na vida, sabe? A gente vai tentando fazer a vida acontecer na força do nosso braço, a gente vai só se dilacerando, se machucando mais ainda. Agora, quando nós somos tratados através do autoconhecimento e do poder da palavra, ela corta no lugar certinho, na divisão entre a alma e o espírito, as juntas e medulas. Eu acho interessante essa parte, só para dar continuidade para você, que quando a gente fala desse corte entre, né, medula, porque ele vai num lugar tão fino
tão imperceptível, né? Assim, a gente fala assim, não, como algo, porque é bem cirúrgico, é bem, né, pontual, vai fazendo aquela divisão. É como se você falasse assim, cara, como é que eu consigo separar a derme da epiderme, né? A gente que não é da área. É uma finura muito grande, então é essa a percepção, né? Porque tem muito detalhe, como você está colocando, muita coisa importante que precisa ser Porque não corta atuar para dessa matar, forma. corta para dar vida. Não. A palavra corta para dar vida. Pode doer? Sim, pode doer. Né? Vai Mas doer. corta para dar vida. Corta para te fazer mais forte, corta para te fazer melhor, né? Para trazer luz nos lugares que estão escondidos, né? Que são esses lugarzinhos da alma, da tua psique, né? E segundo a psicanálise, nós temos dentro de nós um lugar chamado inconsciente, que é um lugarzinho que nós não temos acesso. É como se fosse é como se fosse um lugarzinho preparado para jogar todo o nosso lixo, Para jogar. né? Tudo que a gente não consegue dar conta. Se não tiver o inconsciente, a gente entra em colapso. A gente não consegue lidar com a vida, né? Então, é lá dentro da psique que aquela dorzinha lá da sua infância vai ser guardada. Aquela rejeição que você sofreu na infância vai ser guardada. Aquele trauma que você viveu lá na sua casa, no seu colégio, ele vai ser guardado. Aqueles desejos que estão relacionados ao seu id, que é aquele desejo mais animal que a gente tem, sem filtro, ele vai ser interiorizado lá, né? Para você conseguir sobreviver. Só, Lani, que esse inconsciente, ele retorna. Ele retorna em forma de sintomas, de comportamentos, de decisões, de escolhas, sabe? Então, quando você, às vezes, escolhe aquela pessoa para se casar, que traz tanta toxicidade para sua vida, sabe qual é o motivo? Está lá no seu inconsciente. Quando você se submete a relações abusivas, tóxicas, que te diminuem, que te humilham, que te menospreza, e às vezes não é só com cônjuge, não. É com amigos, é com líderes Com amigos. religiosos. E você se submete a situações que te esmagam. Sabe onde está a causa disso? Lá no seu inconsciente. Então é por isso que quando a gente se converte, uau, que legal, meu espírito renasceu em Cristo Jesus. Tô salvo, meu nome foi escrito no livro da vida. Eu posso orar hoje, Jesus se manifestar. Posso falar direto. Vai me ouvir. Minhas orações vão chegar ao seu trono. Maravilha. Agora, e a sua alma? O que acontece? Jesus vai lá e passa uma borracha em tudo que você viveu na sua infância, em todas as suas construções. Ele vai pegar e vai tirar seu inconsciente? Não vai. Né? Não vai. Então, esse é o processo. Esse é o trato dele. Gente, olha, é poderoso, meu Deus do céu, né? A gente poder ter a clareza dessas questões, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas você só está convencido. Não, a gente tem que entender que a gente precisa tratar daquilo que está lá. A gente vai continuar, a gente vai crescer, a gente vai aprender. Por isso, a busca constante dessa palavra. Lani, Porque a cada lembra aquela passagem mais... que fala assim, irai-vos e não pequeis? Nossa, quanto tempo eu tive dúvida sobre isso. Gente, como é que eu vou me irar e não vou pecar? Mirar e não pecar. Aí, você estava falando agora comigo, né, sobre a questão do trânsito, que às vezes, né, a pessoa dá uma fechada e você, uau, que vontade de matar. Gente, isso é algo que está na sua alma, né? E a raiva, ela é um sentimento cumulativo, entende? A raiva não passa. A raiva vai passar. Não, a raiva não passa. Ela se acumula. Por isso ela precisa
ser posta para fora, para você poder ter essa consciência, trazer lá a consciência, vivenciar, não sei. E aí você me corrige. Trazer ela a consciência, vivenciar ela, para que ela não fique acumulada em você. Muitas vezes as pessoas... Sabe o que você me lembrou agora? Sabe aquela questão dos Isso, eu já escrevi no meu Instagram sobre isso, me engole o choro. A criança que engole o choro é a criança que vai engolir a vida inteira as suas vontades, seus desejos, os seus sonhos, sua opinião. É aquela pessoa que não vai ter coragem de mostrar quem ela é que vai sofrer nada. E aí, e é muito interessante, né? Você vai, gente, é um bate-papo. A Gleice colocou aqui, Andréia, como é bom ver profissionais não fazendo separação, mas trazendo à luz da verdade essa conscientização. Gente, é isso. Vai escrevendo, vai compartilhando. Tu vê que eu vou falando um pouquinho aí com a Andréia, porque é muita coisa que vai despertando na gente. Despertou em você, escreve aqui. Porque você, às vezes, pode até que a gente não responda aqui, pode até ser que eu e a Andréia não falam, né? Não vamos ver, não vamos ler agora. Mas alguém pegar aquela fala sua, a sua frase, e fazer uma transformação nela, né? E agora, quando ela estava falando isso, sabe o que me veio, Andréia, né? Quando você está falando, explicando essa questão do que você escreveu do blog sobre engole o choro, a gente vai engolindo como se fosse uma fumaça preta que vai ficando dentro da gente. E aí a gente vai fazendo aquilo que você falou no início, né? A palavra, ela tem que entrar e se tornar luz. Às vezes a gente acha que é para fora. Muitas vezes a gente precisa primeiro fazer com que a palavra penetre em nós, para que ela vá entrando e vai gerando luz dentro da gente. Porque é isso que a Andréia colocou. Muitas vezes a gente vai engolindo coisas, e a gente vai trazendo fumaças pretas para dentro da gente. Vai nos cobrindo dessas questões ruins. E aí, quando a gente vai lendo a palavra dentro de uma direção, né, também profissional, como é essa visão dela, que a gente vai passar para entender um pouco mais, a gente vai dando luz. Perfeito, sim ou isso não, mesmo, tem a Lari. ver. Eu lembro que eu atendi uma pessoa que ela procurou atendimento porque ela é, né, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, mas a queixa dela era ira. Ela falava, eu não consigo me controlar. Eu não consigo, eu explodo por pequenas coisas. Eu explodo e eu depois sinto culpa, porque eu sei que eu estou desagradando a Deus com as minhas atitudes, porque isso afeta a minha vida espiritual, né? Então ela tinha uma relação maravilhosa com Deus, mas ela tinha uma ira contida. E essa ira contida, no processo terapêutico, a gente foi entendendo quais eram as causas dessa ira contida, né? Então, o que você falou, o acolhimento de quem você realmente é, né? Nós falamos naquele momento em off sobre o eu ideal. E às vezes você tem o eu ideal, que é o eu que você quer que todo mundo conheça, né? Eu tenho o meu eu ideal. Qual é o meu eu ideal? Uma profissional competente, inteligente, uma pastora que ministra a palavra, uma escritora, uma terapeuta, uma mulher equilibrada, bem resolvida. Ah, esse é o meu eu ideal. Tem muita coisa minha nesse eu ideal? Tem, mas tem muita coisa que é minha que não está nesse eu ideal, né? E quando essas características entram em conflito com o meu ideal, como é que eu vou aceitar que uma pastora, uma terapeuta, fique com raiva no trânsito e xingue alguém? Como é que eu vou aceitar que uma pastora não goste de alguém, né? Tenha vontade de mandar alguém catar coquinho? Isso não tem nenhuma relação com aquela pessoa aí. Fala assim, será que eu estou pecando porque eu não estou E aí a gente vivenciando o amor precisa de Cristo? entender tanto a psique quanto a palavra. O que a palavra diz? Porque não se contradiz, não. Se complementa. E aí segura. Porque agora vem a pergunta, né? Que a gente segura. Porque, gente, não acredito. A gente já está aqui meia hora falando, é maravilhoso. Mas
Então, conta, antes da gente passar por exatamente essa junção, quando a gente fala da psicanálise, que a gente sabe que existe ainda muitas contradições, as pessoas acharem que se conflitam, qual é a ação específica da psicanalista? Qual é essa atividade específica? Então, a para que a gente possa psicanálise, ela tem mais? como objeto de análise o seu inconsciente, né? Freud, muitas pessoas falam assim, hipnose. Freud abandonou a hipnose como método terapêutico. A gente precisa entender isso. Então, ele abandonou a hipnose porque ele entendeu que a hipnose não trazia a cura entre aspas, né? Que as pessoas pensam em cura como ausência de sintomas. Não é isso. A cura é como quando você aprende a lidar com o que está dentro de você. Isso é a cura em psicanálise. Então, a psicanálise, ela, por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento de rejeição, ela tem um comportamento diante da sociedade, ela se encolhe, ela não consegue dar sua opinião, não consegue dizer não, aquilo incomoda ela. Essa, por exemplo, minha paciente que tinha esse problema da raiva, que ela explodia em momentos, né? Então, o que a gente vai fazer? Dentro do processo terapêutico, que é chamado associação livre, que isso quer dizer que aquilo que você fala tem um significado que está no seu inconsciente. E através dos questionamentos e da fala que o paciente traz, a gente chega lá no inconsciente. Então, o paciente vem e fala algo e você vai pegando esse paciente, levando ele vai trazendo luz, sabe? Aqueles lugarzinhos, vai fazendo ele encontrar quem ele realmente é. O porquê dele estar agindo daquela forma. Quais foram as elaborações? Quais foram os momentos na sua infância onde talvez ele não elaborou uma ideia muito bem? Então, a psicanálise ela vem trazendo esse paciente a esse autoconhecimento, né? Por isso, na psicanálise, você vai falar muito de pai, de mãe, da infância, da casa, onde viveu, o que aconteceu. Então, e o paciente fala muito mais do que o terapeuta. Por isso que algumas pessoas falam assim, meu Deus, mas ele fica tão calado, meu terapeuta fica tão calado, porque ele precisa de que você fale, né? E existe uma... E a pessoa precisa falar, porque aquilo, né? Enquanto ela está escondida, eu lembro mesmo bastante nesse sentido, de você falar o seguinte, você precisa trazer para a consciência, é o que você está dizendo, você tem uma caixa de inconsciente. Você precisa, para ser possível ser tratado, ele tem que sair para a consciência e para isso ele precisa trazer, dar a voz para isso. E eu lembro que a gente fala muito assim, eu estudei muita psicologia positiva, você fala assim, você precisa dar nome. Ah, eu tô com... Tu tá sentindo o quê? Você precisa nomear para que você possa realmente jogar a luz para aquilo que está naquele momento. Isso é importante. E aí, aproveitando esse teu fechamento dessa palavra, já queria que você já fosse dando um andamento. Como usar isso nesse aconselhamento pastoral? Porque eu estava lendo para a gente poder conversar. Existe muita gente achando, não, o psicanalista e o pastorado acaba confundindo. E pelo que eu estou vendo, desde a tua primeira fala, é um complementar, porque Deus criou tudo. Então, cada coisa é necessário para que a gente possa entender. E fala um pouquinho dessa relação, né? Conclui o teu pensamento, mas fala essa relação junto no Lani, aconselhamento pastoral. Interessante que Jesus, ele nunca foi direto. Poucas vezes ele foi direto. Nunca não. Poucas vezes ele falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque a parábola, ela tirava a pessoa daquilo que era muito racional. Levava essa pessoa... Racional não, perdão. Tirava a pessoa daquilo que era prático ou... Ah, meu Deus, eu não sei usar a palavra. Aquilo que era muito direto. A parábola, ela tinha o objetivo de fazer a pessoa refletir. E ela mediante aquilo que aquele conhecimento dava para ela, com aquilo que trazia uma verdade espiritual de acordo com aquilo que ela vivenciava na sua vida prática. Então, Jesus, ele era extremamente terapêutico. Né? Então, como a gente pode usar a psicanálise dentro de um aconselhamento?
exatamente quando a pessoa começa a falar algo, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que querem aconselhar alguém que está com crise no seu casamento, mas ela precisa entender que aquela crise no casamento traz um conteúdo interior dela. Então, não adianta você ouvir uma esposa ou um marido, a queixa dessa esposa, desse marido, sem entender que ela é sistêmica. E aí entra a minha formação em terapia familiar sistêmica. Toda crise na família, toda crise do casal, conjugal, tem um sentido, é sistêmico. E além de ser sistêmico, traz um conteúdo que é da história de vida dessa pessoa, lá da infância. Então, nesse sentido, eu entro com a palavra, mas entendendo a origem do conflito. Então, eu acho que é nisso que casa potencializa o entendimento daquela pessoa que está ali. Você me lembrou um fato quando eu me tornei, né, aceitei Jesus, que foi a bênção da minha vida, né, eu comecei a procurar a igreja para congregar. E era interessante que eu ia em locais diferentes, né? Porque aí as minhas amigas falaram, olha, Deus tem uma igreja para cada tipo de pessoa, você tem que achar qual é o teu perfil. E aí eu ia em diversas igrejas. E era interessante que tinha igreja que a pessoa chegava, você sentia que não existia preparo do conhecimento da palavra. Era como se falasse, eu abro aqui e falo. E isso me incomodava. Depois que eu fiz a teologia, o curso, eu fui vendo, a gente precisa ter base, ter conhecimento. E isso que você está me falando me remete a essa época. De repente, pessoas querendo aconselhar o outro, né? Mas eu sou pastor, eu sou pastora, ok. Mas você precisa de ter um entendimento mais abrangente, porque a palavra que você vai colocar pode dar um direcionamento favorável ou não. E a gente, às vezes, vê situações que elas são totalmente inapropriadas. Então, por isso que eu acho e acredito, gente, coloca aqui, né? Deus nos deu a condição de buscar conhecimento. Pessoas têm os seus dons, as suas especializações, os seus conhecimentos, para que a gente possa somar tudo isso. E aí essa percepção vai contra a palavra de Deus? Vai, então peraí, não é. Está somando para o entendimento da palavra? Então vai. Né? E você colocou, né, que Jesus foi o primeiro terapeuta. Eu falo muito que eu fiz a formação de coach, né? E eu falava assim, Jesus foi o primeiro coach para a gente. Porque nos levou a ter um entendimento de nós mesmos. E isso que é importante, isso é interessante. Né? E aí eu já vou continuando, porque eu estou assim, é muita coisa que eu tinha pensado em perguntar para você. Por isso que a gente falou que a gente vai fazer várias lives, gente. E diz aqui se vocês concordam. Se querem mais lives, eu ia porque a gente tem muita coisa para falar e para perguntar. E aí eu queria falar sobre essa questão. Dentro do que você falou, então, existe harmonia entre, né, o púlpito e o divã? Muita harmonia, porque Jesus harmonizou isso. Né? Agora, eu não acho ideal que a gente transforme o púlpito em divã, tá? Que a gente foque, como eu falei aqui no começo, a polarização, tá? De só a mensagem emocional. Aquela mensagem que tem um sentido de emocionar a pessoa, da pessoa sair da igreja chorando, e parece que quando a pessoa chora, a palavra foi uma bênção. Não. Púlpito é lugar de ensinar a palavra, pregar a palavra. Então não adianta subir num púlpito, eu não vou subir num púlpito para falar de um complexo de Édipo. Eu não vou subir num púlpito para falar da angústia de castração. Não vou subir num púlpito para falar de narcisismo primário. Não vou fazer isso. Mas eu vou subir num púlpito para falar do amor de Deus que cura uma rejeição. E eu vou provar que a obra da cruz é a obra que veio nos resgatar corpo, alma e espírito. Então, a obra da cruz, a ressurreição, ela é
poderosa. Jesus veio para isso, para trazer cura para minha alma, regeneração para o meu espírito e cura física. Então, eu tenho que trabalhar essas 3 áreas. Não adianta eu querer dizer para as pessoas, olha, não precisa nada disso não. Só hora que tá tudo certo. Só hora que Jesus já curou. Só hora que já... Não. Aquela passagem que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é traduzida como aletheia, no termo grego. E aletheia significa uma verdade que não pode ser escondida. É uma verdade que você não pode esconder. Qual é a verdade que não podemos esconder? A nossa verdade também. Quem você realmente é. Você só consegue, e aí metanoia significa arrependimento. Você vai se arrepender de algo que você não tem consciência? Não. Você vai se arrepender de algo que você não sabe? Não, você precisa conhecer. Quanto mais você se conhece, Lani, mais a tua relação com Deus se torna, sabe, verdadeira. Verdadeira, próxima, íntima. Porque você sabe o que você vai falar, você sente o que ele está Aí volta na espada, né? Você vai deixar ela ir, né? O Espírito Santo vai pegar e vai falar assim, olha aqui, ó, é aqui. E você vai ser sentido. Deixa eu colocar só uma coisa para você poder refletir e falar. O Tancredi, né? Acho que é Tancredo Reis, colocou. Uma vez eu estava indo numa igreja, né? Nessa época eu estava numa crise de um casamento, eu pedi conselhos para a pastora e ela falou comigo que talvez a minha esposa não era a minha escolhida e que a minha escolhida estava lá na igreja. Tomei birra dela, pois não era o que eu queria ouvir. Exatamente, Tancredo. Deus e aí a gente vem na palavra de Deus. Deus não fala nada por ninguém antes de falar para você. Né? A gente tem pastoras aqui, a gente tem a pastora Elisete, um conselheiro, né? Um conselheiro. Tudo bem, nem todos os pastores têm o conhecimento, né, dessa área, mas ele precisa ter, no mínimo, e essa é a minha tese da minha pós-graduação em psicologia pastoral, eu estou escrevendo exatamente sobre isso. A necessidade que eu vejo de todo líder pastor ter um acompanhamento terapêutico que faça parte da formação dele. Né? Todo terapeuta, ele não clinica se ele não tiver também em terapia. É uma das condições. Né? Então, nós precisamos entender que nós cuidamos de pessoas. E quando cuidamos de pessoas, nós trazemos nosso conteúdo à tona. Então, muitas vezes... E precisamos ser cuidados para que eu possa cuidar. Eu não consigo cuidar de alguém se eu não estiver cuidada. Você está triste? Esquece a sua tristeza. Como, gente? Como é que você vai dizer do púlpito, esquece seu passado? Esquece não, pelo amor de Deus. É a minha história, eu preciso entendê-la. Eu preciso olhar para ela e poder tomar a decisão para frente. Mas ela vai no seu passado, visita o seu passado, não para ficar lá. Não para ficar lá, mas para ressignificar ele e entender como você chegou até aqui. Né? Então, foi isso que, quando o Paulo fala assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fica, ele está dizendo que ele estava esquecendo do passado dele. Ele estava dizendo que ele não ficou lá. Elas serviram para ele andar para ir para frente, mas não ficar. Você estava falando aí, gente, ó, tem a participação aqui, né? A Paty Justino colocou também, acredito nisso, os pastores devem ter essa visão terapêutica, isso é muito interessante. A gente já li do Tancredo. Então, assim, tem muita... Né, vamos colocando, participando, porque realmente, gente, o assunto é muito sério. E você me levou quando você falou assim, não, eu não concordo de você, né? Existe a harmonia entre púlpito e divã, mas não concordo em levar para o púlpito, né, o divã, né, e aí você colocou uma série de tópicos importantes, me lembrou muito da teologia emocional. As pessoas querem fazer, te envolver na emoção, né? A pastora Elisete e o pastor Maurício, né, que são da igreja BBR aqui da ilha,
eles falam muito disso na atenção, né? As pregações dele são muito claras em dizer, isso aqui não é emoção, isso aqui é palavra. Você precisa entender a palavra. Porque a gente hoje entra na internet, assiste um vídeo do pastor numa emoção. E você se emociona, como você falou. Chora, reclama, e sai dali, eufórico, a vida é bela. E a palavra volta nessa essência de Hebreus 4:12. Nem sempre a palavra que eu vou ouvir vai me fazer sair dali feliz e contente. Porque eu vou ter que sair refletindo enquanto ela me impacta. Processo terapêutico. Isso é muito importante. Também. Tem muitas vezes que o paciente sai com ódio da gente. Né? É interessante porque você falou de algo que eu sempre falo, que é a fé positiva. A fé positiva é algo tão nocivo, sabe? É muito nocivo e eu vejo que isso dá um ibope, as pessoas querem a fé positiva. E eu já vi pastores falando assim, olha, vai lá, você vai dar uma palavra sobre isso, assim, mas coloca o povo para cima, tá? Fala sobre assim, dessa forma. Gente, isso não existe. Fé positiva é algo que vai mexer com a tua emoção naquele momento, que vai fazer você sair dali super se sentindo super-homem, a super-mulher, a guerreira, mas depois ela não funciona. Porque você não vai porque permanecer. A vida com Deus não é uma vida só de vitória, tá? A musiquinha que você canta agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Risca essa musiquinha, porque ela não existe, tá? A vida com Deus é uma vida de tratamento, de crescimento. Tem ervas amargas? Tem. Tem libertação? Tem também. Tá? Mas não é uma vida de fé positiva. Tudo vai dar certo. Aí eu já vi gente... eu tenho um parente que tá assim. Não, já está curado. Ei, peraí. Até porque... Aí a gente volta na palavra. Quem sabe... Quem vai determinar a cura não somos nós. A gente só pede. É Deus. Agora... E pede com fé, mas é Deus que toma a decisão. Agora, olha só, querida, só para concluir uma palavra do Tancredo aqui. Aí, no final, ele coloca para gente, só para a gente relembrar o texto dele, né? A minha esposa era perfeita. No andar da carruagem, eu descobri que a minha esposa estava me carregando nas costas, e eu estava em crise comigo mesma. Exatamente esse exemplo da preocupação. Maravilhoso. Agora, eu preciso ir tirando o foco desse tema, porque a gente já está avançada na hora, e eu preciso que ela fale de duas grandes coisas que é muito, para a gente, muito importante. Para mim, né, eu tenho outras perguntas, a gente vai fazer outra live com certeza, botaram aqui que sim, que a gente pode fazer, querem mais live, mas eu quero agora que você me fale um pouquinho do Juntas Somos Mais Fortes. E eu queria que você falasse, né, principalmente daquela frase que abre o livro ali, a competitividade fútil desde um vazio que desnuda uma alma ferida. Fala um pouquinho desse teu livro, fala um pouquinho dessa essência, para a gente poder, né, já ir, porque é muito gostoso, a gente sente, né? Esse livro é uma coletânea de várias escritoras, e eu, pela graça de Deus, fui convidada a fazer parte. E a parte que me coube, né, que eu decidi escrever, é um pouquinho... mínimo de um exemplo da minha vida, de um momento que eu passei, onde eu precisei de pessoas ao meu lado, mesmo sendo pastora, tá? Mesmo já tendo ministérios aí já há muito tempo, mas eu precisei de alguém que me sustentasse, de alguém que me desse apoio, né? E isso vem de acordo com o que a gente está falando, né? Todos nós temos uma alma. Então, você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, pastor, diácono, obreiro, seja lá o que for, você que é pai, você que é mãe, você não é onipotente. Você tem um limite e vai ter momentos na sua vida onde você vai precisar de alguém que levante você de onde você está. Assim como aconteceu com aqueles dois homens que sustentavam os braços de Moisés, né? Então, nós precisamos disso. O nome disso é sororidade. Sororidade é quando mulheres se juntam para uma causa, uma ajuda mútua.
E eu tive mulheres que tiveram sororidade comigo. Mas eu também tive mulheres que me esmagaram. Então, é um pouquinho, bem pouquinho sobre isso que eu falo, né? E colocando essa frase que você falou, a competitividade, ela é exatamente o contrário da sororidade. Quando nós não temos sororidade, nós competimos. E a razão da competitividade, como eu falei, está lá dentro do seu eu, está lá dentro da sua psique, está dentro do seu inconsciente também, né? Então, às vezes, uma história de vida onde você foi desvalorizado, você não teve pertencimento, você não teve acolhimento, você não teve validação, e você engoliu isso, né? Engoliu esse choro, engoliu essa dor, engoliu essa insatisfação, ela volta através de competitividade. E às vezes você não suporta. E aí, fazendo um parênteses, Lani, é também algo que eu falo nas minhas redes sociais, que é a jornada da heroína. A jornada da heroína foi criada, né, uma teoria que foi criada por uma psicóloga americana, que ela diz o seguinte, né, de uma forma bem resumida. A mulher, em algum momento da sua vida, ela se alia a características masculinas, ao perfil masculino, e ela rompe com o perfil feminino, as características femininas, né? Que geralmente é ligada à maternidade, ao feminino, à referência maternal que ela tem. Então ela se desconecta daquilo, do que é vulnerável, do que é frágil, do que é sensível, e ela se conecta e ela parte numa jornada de guerreira, de caçadora, né? Então a gente pode ver aí muitas vezes mulheres que elas têm uma necessidade extrema de se empoderarem, de mostrar que elas são poderosas, né? De que elas têm o terninho, o blazer, a pastinha, ela está 24 horas no celular produzindo. E quando ela entra nessa jornada com esse feminino ferido, ela vai em direção ao empoderamento, ao sucesso. Quando ela chega lá no auge, no topo, ela sente a ilusão do sucesso, que é um sentimento de vazio, de não propósito. Ela descobre que o propósito da sua vida está incompleto. E aí, naquele momento, é o momento onde ela precisa mergulhar no seu eu e retornar para se reconectar com esse feminino que foi ferido. E aí ela consegue equilibrar a sua parte masculina, que é da conquista, do poder, da liberdade, do empoderamento, com o que é feminino, que é o sensível, que é o frágil, que é o vulnerável. Quando ela equilibra essas duas características dentro dela, ela chega na plenitude de vida. Então, nós precisamos entender que quando nós temos um feminino ferido, a gente entra em competitividade. Porque a gente não tem uma relação boa com as duas partes dentro de nós. Nós estamos aliançadas com a conquista. Então, eu não consigo deixar outra mulher crescer do meu lado. Eu tô rindo porque eu falo assim, Deus, tu é tão perfeito. Porque a minha tese de mestrado, ela fala exatamente da questão da liderança feminina, mas baseado nos talentos naturais que não se perdem, femininos, que já foram dados por Deus. Então, quando a gente fala desses talentos naturais, é exatamente o contraponto disso que você disse de a gente quer largar o que é feminino para se igualar ao que é masculino. E não é isso. Eu posso ter a minha liderança, a forma de eu liderar no mercado, a forma de eu liderar na minha empresa, a forma de eu liderar vai ser mais delicado, vai ser com mais atenção, porque eu tenho talentos naturais, femininos, diferentes dos homens. E é por isso que fez assim. Isso é muito interessante. Agora, gente, ó, o Tancredo deu um tchau pra gente, porque ele tinha que trabalhar. E por isso que a nossa live é cedo, pra gente poder conseguir, né, juntar e você ter aí um dia abençoado com as reflexões. Mas eu também quero, antes
de terminar, que você me fale um pouco o porquê dessa área também da Andréia Celebrante, de celebrar os casamentos. Conta por que você também vai nesse caminho. E eu sei que você pega histórias individuais e gera uma história de casamento para frente. Então, eu recebi esse convite, né, para trabalhar como celebrante. Alguém me viu, né, e falou: olha, eu acho que tem a ver com você. E eu entendi que estava dentro do meu planejamento, da minha missão, né? Porque é importante a gente entender que a gente vai chegar numa missão, mas a gente não pode se desfocar dela. Então, eu tenho uma missão e eu recebi esse convite, eu entendi que estava dentro, né? Porque eu já trabalho com relacionamentos, então, como terapeuta, então agora eu vou trabalhar também unindo casais, fazendo casamentos e realmente é um momento delicioso, é um momento... Falar de amor é muito bom, né? Falar de amor é uma delícia e você vê a felicidade. E ali os corações estão férteis, né? Tá terra fértil. Eu acho que a gente está mais, no momento mais parecido, imagem e semelhança de Deus é quando a gente está ali planejando, apaixonado, fazendo aquele compromisso que tem tudo a ver com Deus, né? Porque Deus é amor e Deus é compromisso, Deus é promessas, né? Deus é fidelidade, Deus é lealdade. Então, o casamento, para mim, é um momento que reflete Deus na Terra. Por isso eu aceitei, porque eu acho que fiquei maravilhada e amo isso. Então, agora, gente, eu queria que você falasse assim, como é que a gente acha o livro? Como é que você está trabalhando? Porque eu sei que você lançou ele em São Paulo. Mas como é que a gente acha? Como é que a gente acha você para fazer essa questão celebrante? Porque aqui também é um espaço, gente, que se você estiver precisando, lembrando que uma amiga vai casar, ou uma amiga precisa de um toque, de uma fala, a gente tem uma história, né, colocada, já escrita, com várias outras que podem realmente levantar aquela pessoa, mostrar um novo caminho. E como celebrante, né, alguém vai casar, está precisando, ou nem pensou... A gente tem aqui uma pessoa séria, uma pessoa que vive esse relacionamento de estar sempre atuando com a outra pessoa, mostrando os caminhos. Então, nada mais justo do que você colocar aqui para a gente também. Então, diga onde a gente acha, como a gente te acha, o que você vai fazer aqui no Rio, o que a gente pode conhecer teu livro. Primeiro, as minhas redes sociais, né? A minha rede social de celebrante é @celebrante Andréia Mello, acho que é celebrante.Andréia Mello, tá? Mello com 2 L's, tá? E a minha outra rede social é @AndréiaCCMello, com 2 L's, que é onde eu trato mais da parte terapêutica e também da parte ministerial. Bom, a gente está programando o lançamento aqui no Rio de Janeiro, né? Porque muitas pessoas querem comprar o livro e muitas pessoas já me procuraram também. Vem lançar aqui na ilha. Amigas já me falaram. Então, a gente está planejando sair. Agora, também agenda aberta para ministração, para palestras, tá? Eu faço não só ministração, tá? Que é pregar a palavra, como também palestras, que às vezes você quer realmente uma palestra. E aí é diferente de pregação. Eu tenho um chá de mulheres, eu quero trazer uma palestra sobre isso, assim, assim. Aí eu vou com o foco terapêutico, tá? Agora, eu quero uma ministração. Aí eu vou com a palavra, tá? Então, tenho essas duas possibilidades. As agendas estão abertas, né? Pode mandar mensagem lá no privado. Tem um link na minha bio que leva você direto para o meu WhatsApp, tá? O livro eu estou vendendo. No momento, eu estou vendendo de forma individual, mas eu já estou vendo uma possibilidade, porque muitas pessoas de fora do estado me procuraram,
né, através do Instagram, viram a postagem, me procuraram, só que elas não me conhecem. Então, eu estou vendo uma forma de fazer uma compra garantida, né? Eu não sou muito tecnológica, mas eu sei que já me deram umas dicas aí. Eu acho que em breve eu vou estar disponibilizando para quem é de fora, para quem não me conhece, quer fazer a compra do livro, né? E ter a certeza que vai receber o livro, né? Então, eu estou vendo essa possibilidade. Olha, o nome do livro é Juntas Somos Mais Fortes, tá, Andréia? É André ou André? Você tá com ele aí? Oi? Mostra ele aí pra gente. Tô Você tá sim, com deixa um eu aí? pegar. Mostra um exemplar. Ó, Mostra aí um mas vai exemplar. aparecer com uma... invertido. Vai ser invertido, mas pelo O menos livro só para você tá dar uma ideia da muito capa. gostoso, tá? Tem histórias aqui de inspiradoras, de superação, sabe? Mulheres que passaram por momentos muito difíceis, mulheres que deram uma volta por cima de um relacionamento abusivo, mulheres que tiveram perdas, né? Que saíram, que eram donas de casa, cuidavam dos filhos, mas perdeu o marido, perdeu todo mundo e teve que se tornar presidente da empresa para não deixar a empresa acabar. Gente, são histórias deliciosas, eu tô lendo, tô gostando demais, então vale a pena, tá? Para você dar um up na sua vida. Com certeza a gente vai trazer você aqui para a ilha, né, Elisete? A gente vai fazer aí, né, um espaço, aproveitar e fazer para poder realmente ter espaço para que a gente conheça essas histórias. Gente, eu normalmente sou muito próxima de fechar o horário, né? A gente viu ali, tem gente que vai ter que trabalhar e tal. Mas eu não posso deixar de pedir para que ela agora, né, vai fazendo essa conclusão desse nosso bate-papo de hoje e depois ore para encerrar a nossa live. Então, depois eu agradeço. Não saiam ainda, por favor, porque a melhor parte é sempre as nossas orações. O conteúdo, a conversa é válida, mas esse fechamento, essa presença de Deus, ela é constante, ela é necessária nas nossas vidas. Então, Andréia, faz a sua conclusão e aí já abre fazendo a Olha, eu oração de quero encerramento fechar a da minha nossa live. fala com 1 Tessalonicenses 5:23. Eu gosto muito desse texto, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? O 24 ainda diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, a palavra que eu quero deixar para você é que você tenha esse entendimento. Nós somos corpo, alma e espírito e precisamos cuidar dessas 3 dimensões para que sejam irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Gente, é quase perfeito. É aquilo que não precisa de retoque, né? E é nesse caminho que nós temos andado. Esse é o processo de santificação. Então, entenda isso. Quando você tem uma depressão, não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de busca. Isso não torna você uma pessoa menos ungida, porque você fica triste, porque você tem raiva, porque você às vezes fica magoado. Então, é para que você entenda que a sua alma, a sua psique precisa de cuidados. Não deixe que ninguém chame vocês de mimimi, problemático, sem fé. Não aceite, não engula. Não engula coisas que te façam mal, porque Deus não tem isso para você. Ele não quer. Ele quer que você tenha a vida plena. E a vida plena e a abundância que Jesus veio trazer para nós é quando nós temos corpo, alma e espírito irrepreensíveis e cheios de paz. Ok? Então, vamos orar. Oh, glória. Okay. Senhor, nós te agradecemos por essa live que foi tão gostosa, tão proveitosa. Falamos da tua palavra, falamos da nossa constituição, porque foi o Senhor que nos fez assim, né? Foi o Senhor que
trouxe luz aos homens para que eles desenvolvessem estudos e teorias que nos fizesse conhecer como nós nos constituímos. Por isso, Senhor, eu te peço, toma cada um que vai assistir essa live, que assistiu, para que essa pessoa possa ser visitado pelo teu Espírito Santo. Por essa palavra que vem cortando de forma cirúrgica a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. Para que haja saúde em nosso corpo como um todo. Em nome de Jesus, eu coloco a vida da Lani, Senhor, esse projeto da força da mulher cristã. Usa a tua filha para que ela possa levar, Senhor, ensinamento, sabedoria, discernimento a tantas outras mulheres. Obrigada, Senhor, pela tua presença na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Se alguém que está agora, Senhor, orando conosco, e sente tristeza no seu interior, está se sentindo fraco, está se sentindo, Senhor, entristecido por algum motivo, traga alegria a essa pessoa. Que essa pessoa possa encontrar em ti fontes de vidas que saltem para a vida eterna. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém e amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Gente, obrigada, Andréia. Obrigada por esse espaço. Obrigada pelo seu coração, né? De você falar as coisas que você já conhece, mas que você sente. Com certeza a gente vai voltar. Obrigada a cada um que esteve aqui com a gente, né? E lembrando, a gente pede para vai multiplicando, vai enviando, né? Porque é o que a gente precisa, levar a palavra de Deus com responsabilidade, né? E com amor, né? E tenha certeza. Isso eu faço com muito, muito, muito zelo. Eu amo a palavra e eu percebi isso. A Andréia também ama e a gente ama falar para poder ter espaço, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês. Já lembrando a vocês que semana que vem quem está com a gente é a professora Bárbara. Ela vai falar sobre as mulheres na perspectiva do Evangelho de Lucas. Também vai ser um encontro maravilhoso. Já convido vocês, todos vocês. E tchau, acabou. Até semana que vem. Obrigada a você, obrigada a todo mundo aí que esteve presente. Qualquer coisa é só chamar a gente no direct. Estou muito feliz, tá? Por ter participado. Um beijo. Ó, beijo, beijo. Tchau pra vocês. A live fica gravada no Rios. Segunda-feira entra no YouTube, tá? Acompanha lá com a gente. Beijo. Tchau. Tchau.